Graças a Deus hoje tem muito material aí para o sectário poder explorar e acordar, né? Tá muito mais fácil hoje, depois da internet, que a internet surgiu, E né? isso tem preocupado muita gente, viu? Isso tem preocupado muita gente, né? Com certeza. Eu louvo a Deus, Pécio. Eu louvo a Deus porque esse conhecimento, essas discussões hoje estão sendo ampliadas, disseminadas em língua portuguesa. A gente já tinha aí um grande abismo entre a língua inglesa e a língua portuguesa, né? A gente dependia, muitos pesquisadores aqui no Brasil ainda dependem só de material em português, o que eu acho muito lamentável. Verdade. Né? Se você estuda uma seita do século XIX, no mínimo, você tem que ler em inglês. Se essa seita, né? Então, não tem que ler, tem que pesquisar. Não adianta você depender de livro em língua portuguesa. E para o pesquisador, para esse leitor comum que está querendo buscar o entendimento para a vida dele, para tentar compreender essa bagunça que está aí, a gente vai lá, traduz, pesquisa, traz essas fontes, né? Mas que fique sempre naquela coisa de, olha, onde a gente pegou essa água aqui, tem um rio bem largo que você pode conhecer, né? E aí vai depender de cada um, né? Da intensidade de cada um nessa busca. Tá certo? A gente sabe que nem todo mundo que se conversa se torna um pesquisador, né? Sim. Nem todo mundo que conversa, mas o que a gente está defendendo desde o começo dessa live é lembrar que existe um único caminho. Esse caminho tem um nome, é Jesus Cristo, né? E qualquer igreja que não esteja integrada dentro desse caminho, deve ser rejeitada, né? Seus membros devem fugir de lá, seus membros devem buscar outro local e nunca perder, né? Aquela coisa, Gleison, de eu me desiludi com um grupo, então logo todos os outros. Sim. Né? Não. Buscar informações, ter a cautela que talvez você não teve dentro do outro grupo. Né? Você nasceu dentro de um movimento, parece, eu me lembro, a minha experiência, eu nasci dentro da Igreja Batista, então meus pais a princípio eram, depois só a minha mãe permaneceu, mas assim, teve um momento que eu comecei a duvidar de um monte de coisa, e teve aquele momento que eu deixei de reverberar a fé dos meus pais para ter a minha própria fé. E nesse momento eu me converti, com 15 anos, pesquisando, lendo, tendo dúvidas, não é? Até que pronto, não é mais a fé da minha mãe, que ela compartilhava comigo e que eu dizia crer, não foi mais a fé que meu pai um dia teve, foi agora a fé do Paulo. Paulo exerceu essa fé em Jesus. Né? O Paulo agora teve essa consciência. E com isso, e não existe nada mais maravilhoso do que isso. Né? Compreender o caminho de Deus não é uma igreja, eu digo sempre para o pessoal, né? Antes da Igreja Batista surgir, a primeira igreja que surge com o nome Batista é 1609, em Amsterdã, na Holanda, né? Thomas Hughes e o John Smith. Não é Joseph Smith, hein? É John Smith. Aí, então essa igreja, quando surge, já tem 17 séculos, praticamente, 16 séculos de cristianismo. Então não é a igreja, né? Não é essa denominação, mas o Jesus que está lá dentro, né? Por causa de um conjunto de doutrinas que você entende claramente serem bíblicas, principalmente centralização da salvação em Cristo somente. Só Jesus Cristo salva. Qualquer coisa adicionada a isso estraga. Não é mais um texto bíblico. Então é a pessoa que não é? Falando agora para o adventista que vai assistir, que está assistindo, não é? A pessoa que ainda tem essas dúvidas, né? É entender isso, é entender que é um trabalho contínuo, buscar e se apegar na graça de Deus, porque Deus enviou Jesus para nos salvar. Esse é o principal intuito de Deus. Talvez você não vá se aprofundar teologicamente, se tornar um pesquisador, mas o importante é que você vai se tornar filho de Deus. Se você buscar Cristo, se você aproximar-se dele, se você orar pedindo Cristo para te salvar, para abrir o teu entendimento, ele vai fazer isso.